Então, para a honra e glória do Senhor Jesus, iniciarmos com o alimento das nossas almas, embora desde o início Deus está falando nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Convido meus irmãos a ir lá no segundo Evangelho da Bíblia Sagrada, o segundo livro do Evangelho, que é o Evangelho de Marcos, e no seu último capítulo, capítulo 16. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 16, o último capítulo do Evangelho de São Marcos. Glórias ao nome de Jesus. Amém? Vamos juntos ao versículo número 15, muito conhecido, né? 15 e 16. Todos preparados para lermos juntos? Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, o último capítulo do Evangelho de Marcos, já no finalzinho do capítulo 16, tem os versículos 15 e 16 que diz: E disse-lhes, é Jesus dizendo: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, não será salvo. Ou seja, algumas traduções já dizem, já está condenado, né? Quem não crê, né? Eu vou ler de novo aqui, nessa tradução que eu tenho. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Aleluia. Amados, vamos orar? Senhor, precisamos crer, precisamos de fé, pois nós não queremos ser condenados para a eternidade, Senhor. Para isso, Senhor, precisamos que a tua unção venha sobre nós, para termos o discernimento, e possamos sair deste culto totalmente renovados e fortalecidos pelo alimento da nossa alma, que é a tua palavra. Que venha teu Espírito testificar nos corações e nos ouvidos que estarão ouvindo atentamente essa mensagem, mas que eu abra meus lábios apenas para falar o que o Senhor determinou. Use meus lábios, use esse ministério, como o Senhor sempre tem feito, para a tua única e exclusiva glória, em nome de Jesus. Amém? Irmãos e irmãs em Cristo, eis aí a importância de não deixarmos de ouvir a palavra de Deus, né? Pois é como está escrito, né? Sem fé é impossível fazer o quê? Agradar a Deus. Hebreus 11, né? Lá no versículo 6 fala: é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que diz que crê em Deus se aproxima dele, que crê nele. Ou seja, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Olha só o que diz o versículo 6 de Hebreus 11, né? É impossível agradar a Deus sem fé, porquanto é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe. Meu Deus, não deve existir muitos que se aproximam, mas não creem, né? Com certeza, senão não fariam as besteiras que fazem. Mas uma outra passagem do mesmo Hebreus 11 vai dizer lá no primeiro versículo que a fé é o firme fundamento, é a certeza, é a convicção das coisas que eu peço e espero da parte de Deus. Diga amém? Então, mas não se vê, ou seja, a fé é a certeza e a convicção do que nós pedimos e esperamos, mas não vemos, até porque Romanos 10 vai dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Bom, os discípulos, na base dessa passagem de 16, de capítulo 16 de Marcos, estão sendo duramente censurados pelo Mestre Jesus, para você ter ideia, quando ele apareceu pela primeira vez aos 11, porque ele já tinha aparecido com uma mulher, a Maria Madalena, aquela que ele expulsou aqueles espíritos imundos, né? Sete espíritos imundos, uma legião, e apareceu para 2 discípulos. Ele tinha feito isso já, apareceu para uma mulher, e apareceu para 2 discípulos. Eles estavam no caminho de uma estrada, e Jesus apareceu de forma diferenciada para ambos. Não apareceu como a figura que eles conheciam, até que eles só passaram a conhecer Jesus pelas palavras de Jesus, porque ele é Senhor, ele se manifesta da forma que ele quer. Inclusive a Bíblia Sagrada fala que muitas vezes nós estaremos de frente com anjos e não saberemos que são anjos, porque Deus faz isso, né? E Jesus se manifestou a eles de uma forma totalmente diferente, mas eles perceberam que era Jesus e correram a contar. E aqui Jesus está censurando os seus discípulos, porque ele já havia aparecido, ordenou que aquelas pessoas falassem para os demais. Eles estavam todos reunidos ali naquele local e duvidaram.
que Jesus, vamos ler juntos essa passagem? Volte lá em Marcos 16, vamos ler o versículo 9 a seguir, até o 14, que é, nós lemos o 15 e o 16, né? Vamos ler do 9 ao 14 para você ficar mais consciente do que está acontecendo aqui nesse versículo que nós lemos em introdução. Marcos 16, versículo 9. Na tradução que eu tenho diz assim: quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulso 7 demônios. Versículo 10 vai dizer: ela foi e contou aos que ele tinha estado, os seus discípulos, e eles estavam lamentando e chorando, ou seja, estavam desanimados, porque Jesus havia sido morto, né? Versículo 11 vai dizer: quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, olha o que diz aí a palavra, simplesmente não creram, não creram. Versículo 12: depois Jesus apareceu de outra forma a mais 2 deles, estando eles a caminho do campo. Versículo 13: eles voltaram e relataram isso aos demais, aos outros, mas também nestes eles também não creram. Olha aí, versículo 14: mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, e então censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois do ressurreto. Amém, igreja? Vejam aí, Jesus exortou aqueles discípulos pelo fato de que ouviram dele mesmo que tudo isso ia acontecer e que ele voltaria. Jesus tinha alertado a todos os discípulos, e eles simplesmente, agora os fatos estão acontecendo, e eles estão tão distraídos com as circunstâncias do momento pós-morte de Jesus, que eles estavam o quê? Estavam ali, desanimados. A Bíblia diz que eles estavam chorando e desanimados, estavam lamentando a morte de Jesus. Então, está aí, Jesus então vai, prepara eles através de Maria Madalena, prepara eles através daqueles outros 2 que ele encontrou no campo, na estrada, e mesmo assim os 11 reunidos, né? Ou seja, tirando os 2, ficou então 9, 10, 11, 9 não creram no que havia dito a mulher, e mais aqueles 2. Então Jesus aparece para exortá-los. E aí Deus também está falando alguma coisa para nós hoje. Estou falando que vai acontecer, estou dizendo que vai acontecer, eu estou alertando, estou levantando homens, estou levantando mulheres meus. Estão aparecendo um monte de falsos profetas aí, mas eu tenho levantado o meu povo e tenho dito: por que também não estão crendo no que eu falo? Diz o Senhor. Mas vamos lá, Jesus exortou a eles e está nos exortando também, né? Então veja bem, 3 pessoas relataram que tinham visto Jesus, sendo que Jesus havia preparado eles que ele realmente voltaria, né? Incrível, né? Como o inimigo convence facilmente a nossa carne a pecar, porque não crer em Jesus é pecado, muito pecado. E ele falou que ia acontecer aquilo, e eles não creram, então estavam pecando. Por isso que Jesus veio e exortou eles. Será que você continuando duvidando do que Deus é capaz de fazer, sendo que a Bíblia fala que não há impossíveis para aquele que crê? Veja bem o que Deus deixa claro: não há impossíveis ao que crê. Então Deus não age na incredulidade. De forma, se você tem dúvida, pode tirar o seu chapéuzinho, pode tirar o chapéu e encostar lá, porque você está realmente totalmente equivocado ou equivocada quanto quem é a pessoa de Jesus. Porque se você tiver dúvida, é porque você ainda tem o espírito do diabo acusando você, te induzindo a você ouvir mais a voz dele do que a voz do Senhor. Porque Deus passeava com Adão e Eva todo dia, na viração do dia, conversava com eles ali, o tempo todo. Ele deixou tudo para eles cuidar, deixou tudo de vocês. Olha, os olhos que vocês alcançarem de vocês. Aliás, põe o nome que vocês quiserem. Só façam um favor. Aliás, não é nem favor. Eu vou ordenar uma coisa: não toquem no fruto da árvore, claro. Não toquem. O que já fez? Apareceu do nada, foi lá e fez amizade, né? Começou a falar, levou a Eva a fazer com que Adão comesse e provasse do que Deus falou para não fazer. Então nós temos que ficar explicando que o diabo é o mesmo também. Ele vai continuar. O que o pastor pregou hoje lá? Nada, ele conversa. E é muito exagero essas coisas. E tem lugar que prega mais macio, hein? Que prega mais gostoso, você vai sair cheio, que você vai para a igreja e você volta pior.
Sabe por que você volta ao pior? Eu vou dizer uma coisa pelo Espírito de Deus, porque você está em pecado. E o Espírito Santo está iluminando a luz do Senhor, a palavra está iluminando o seu pecado. Ela está mostrando para você mesmo o teu pecado. E aí sabe o que você faz? Em vez de se chacoalhar e falar, isso não quero para mim. Eu preciso me libertar disso, porque Deus já falou que isso é abominável. Mas o que eu prefiro fazer? Vou procurar outro lugar que não vai pregar isso que mostra o meu pecado. É isso que acontece, amados. Infelizmente é isso que acontece com os seres humanos na terra. Optam em continuar ouvindo a voz da serpente. Mas, amados, Deus nos ensina, você que é cristão de verdade, está buscando pelo menos se transformar em nome de Jesus, mortifique a sua carne e se encha do Espírito Santo. É a única forma de você ser salvo da condenação desse mundo. Cheio do Espírito Santo. Aliás, para quem não sabe, a única garantia que você tem de salvação é o selo do Espírito Santo. Se você estiver selado pelo Espírito Santo, tranquilo, fica tranquilo. Mas como é que eu sei que eu estou selado pelo Espírito Santo? Como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo habitando em mim? É simples. Primeiro, porque Deus prometeu isso. E Deus não é homem para mentir. Ele falou que vocês fiquem esperando até que do alto venha o poder. E o Espírito Santo já desceu sobre a terra. Isso foi lá atrás, no tempo de Jesus. Para quem não sabe, esse momento vai acontecer em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O livro do Atos, capítulo 2. Ali foi a descida do Espírito Santo. Ela é definitiva. Ela ficou aqui na terra e está até agora. O Espírito Santo aqui. Só que Jesus falou uma coisa. Vocês têm que entender uma coisa. É justificativo, é justificável. Perdão, pode errar. É justificável que aqueles homens, discípulos, é compreensível que até aquele momento eles duvidassem do que Jesus falou, porque eles não tinham o Espírito Santo ainda, para estar ali testificando no coração deles. Então, amados, Jesus mansamente, com muito amor, exortou a eles, sim, mas não deixou de amá-los e não deixou de salvá-los. Por quê? Porque ele sabia que eles não tinham ainda o Espírito Santo para testificar tudo aquilo lá. Eles só tinham a palavra dele e o que eles tinham, a visão da circunstância. E a visão era péssima. Eu vi meu Senhor ser morto, eu vi meu Senhor ser sepultado, eu vi os homens escarnecendo dele, os mesmos que nós achávamos que ia ser liberto, estavam cuspindo neles, zombando nele. Eu vi isso tudo. Então a decepção deles é compreensível, porque eles não tinham o Espírito Santo. Porém, eu e você, para mim, para você, não há justificativa mais, porque o Espírito Santo já está sobre a terra. João 14, Evangelho de João 14. O que diz lá em João 14? Então não fique com essa ilusão. Jesus ele vai compreender meu pecado. Jesus vai, não, está tranquilo. É os pregadores coach. Não, Jesus te ama. Veja, essas coisas. Ele te ama mesmo, amado. Jesus é amor. Mas não se esqueça que ele é justiça. Ele vai cumprir a justiça dele. É melhor você, quando está com fôlego, despertar enquanto pode. Desperta enquanto pode. João 14 vai dizer o seguinte: Jesus vai dizer a respeito do Espírito Santo, versículos 16 e 17. Ele falou para eles assim: eu vou, né? João 14 vai dizer que vai, ele vai, né? Para eles não ficarem turbados no coração, e ficaram, né? Você vê que Jesus tinha pedido para eles: não se turbe o coração, eu vou, mas volto. Lembra disso? Já está lá em João 14. Aí Jesus tinha prometido para eles: eu vou, e quando eu for, é necessário que eu vá. E quando eu for, eu vou interceder por vocês. Eu vou pedir que o meu Pai envie outro Consolador. Eu estou em forma física. Eu não consigo, eu tenho cansaço, eu tenho fome, eu tenho dificuldade, eu choro. Eu tenho limites, eu estou limitado, eu sou humano como vocês, eu estou aqui como ser humano. Amém, igreja? Mas é necessário que aconteça comigo essas coisas, porque quando eu for, aí eu vou estar no meu estado, junto do meu Pai. Vou voltar para onde eu vim, do lado dele. E vou interceder por vocês, vou estar o tempo todo intercedendo. E aí sim, eu vou pedir para ele enviar o outro Consolador, que é o Espírito da verdade. Aí você vai entrar nessa passagem. E só nós podemos ter esse Espírito, amado. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará o outro Consolador, para estar com vocês para sempre. Versículo 17. O Espírito da verdade, aquele que o mundo não pode receber. Olha aí, amados, pelo amor de Deus, entenda isso. Olha, aquele que o mundo não pode receber, porque não vê, não o conhece, mas vocês o conhecem,
pois que Ele viverá em vocês sempre. Diga amém? Aleluia. Então está aí, amados, o Espírito Santo. Então, eles é justificado que eles duvidassem, é justificado que eles fizessem aquelas bobagens. Agora, para nós, meus irmãos, para nós, brincar, como tem muita gente brincando com o Evangelho, aí é coisa muito séria. Meu Deus, eu não quero nem ver o que essas almas vão sofrer. Para ter uma comparação de pegar uma pedra, uma arma, pessoa jogar num lago mais profundo por causa dos cantos, você imagina, mas o que esse povo vai passar na eternidade? Meu Deus, meu Senhor, longe de mim, Senhor, me salva, Senhor, em nome de Jesus. Então veja que Jesus exortou aqueles discípulos pelos fatos deles terem ouvido dele mesmo tudo o que iria acontecer. E eles estavam tão distraídos com aquela circunstância do momento, da dor que eles estavam sentindo, que eles não perceberam que também tudo que Jesus falou que ia acontecer havia acontecido. Amém ou amém? Então, amados, eu venho aqui repetir, como é triste ver o inimigo convencendo as pessoas facilmente de pecar, né? Como ele convence? Ele tem uma vantagem enorme, porque a carne anseia pelas coisas da carne. Então aí está o detalhe, se você não dominar a tua carne, não dominar esse desejo, você vai cair também, como muitos já caíram. Pregadores atrás de público já caíram, e muitos, e acham que estão de pé. Misericórdia. Amados, crer no Evangelho é a única garantia que você tem de salvação, porque ninguém pode dizer, vou ligar, você vai falar, não é o Espírito Santo que será, veja bem, liga as coisas. Ninguém pode chamar Jesus de Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo está aí em você. Você chama Jesus de Senhor? Você sabe que é Senhor, né? Senhor significa dono. Você está reconhecendo como seu dono, amém? Senhor não é porque é respeito, porque ele é mais velho, não. É porque ele é dono. O Senhor da Bíblia, com letra maiúscula, é dono. Então ele é proprietário exclusivo de nós, todos, amém? Então, quando você chama ele de Senhor, você está chamando ele de dono, meu dono. Se ele é teu dono, então você não vive mais. É ele que vive em você. Amém? Você não tem mais ter desejo de nada, nem sonho de nada. Deixa Deus sonhar os teus sonhos, porque Ele sabe o que é melhor para você. Você crê nisso? Mas se você insistir ainda em querer que Ele faça a tua vontade, aí vai ser complicado, você vai ter um conflito. Daqui a pouco você vai ter um conflito e vai abandonar Ele rapidamente. Porque a tua carne vai desejar e alguém vai oferecer o que a tua carne deseja. Aí está o detalhe. Alguém vai oferecer para você o que é exatamente o que a tua carne deseja. Aí você vai achar esse outro muito melhor do que Deus, porque a tua carne ansiava por aquilo lá. Você tem que lembrar que você não é carne, você é espírito e alma. E a tua alma que anseia por Deus. E a tua alma, o teu espírito tem que dominar toda a carne. Domina essa carne. Diga amém? Então, amados, você realmente tem reconhecido Jesus como seu Senhor? Então, você tem o Espírito Santo. Glórias a Deus. Voltando à questão do Evangelho, tá? O que significa a palavra Evangelho? Evangelho vem do latim e significa boas novas. E como essas boas novas foram trazidas por quem desceu, né, da glória do Pai, amém? Ele desceu da onde? Dos céus, né? Então podemos dizer que o Evangelho são boas novas, boas notícias do reino dos céus. Diga amém? O problema todo é que quando não cremos e nos abatemos justamente por queremos entender Deus pela ótica humana, aí começa, aí ficamos desanimados, porque você quer entender Deus, como é que Deus vai agir numa causa que você vê impossível. Aí você vai tentar entender pela sua ótica humana, você vai ficar desanimado. É aí que está o detalhe. Aqueles discípulos estavam desanimados, estavam chorando, lamentando e totalmente desanimados. Por isso que Jesus teve o capricho de aparecer primeiro para um, depois aparecer para outro, para poder ir preparando eles, porque ele viu que eles estavam assim, e até foi importante eles estarem assim, para serem exortados e depois reconhecerem, poxa, como eu sou falho. Que bom quando alguém nos exorta, nós temos a capacidade de reconhecer que estamos falhando, e que você possa essa noite repensar a tua vida, repensar os seus atos, e possa dizer, eu estou errado em tal coisa, e vou mudar. Diga amém? A palavra nos adverte, amados. Aquele que busca Deus, não fique desanimado, porque a tua vontade não foi satisfeita. Fique satisfeito, porque a vontade de Deus está sendo cumprida na tua vida. Diga amém? Porque a palavra de Deus vai dizer o seguinte,
Presta atenção nisso aqui. Se você buscar Jesus Cristo, apenas para satisfazer a sua vida terrena, pelas coisas terrenas, sabe que você não passa do quê? Está lá o que você não passa em 1 Coríntios capítulo 15. Se você que está buscando Jesus, não, eu estou buscando Jesus, eu estou indo para a igreja agora, eu estou buscando ouvir, porque eu queria tanto conquistar aquele carro novo, aquela casa nova, eu queria tanto casar, eu queria tanto, né? Eu queria tanto melhorar de vida. Você já tem, se você esperar, você vai ter a vida com Deus. Aqui tudo vai passar, tudo que é vaidade. Então veja o que a Bíblia fala em 1 Coríntios 15:19. Se esperamos em Jesus, em Cristo Jesus, somente nesta vida, ou para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Algumas traduções vão dizer, não passamos da mais miserável criatura. Olha só, mas quando alguém busca Jesus Cristo, busca o Senhor, apenas pensando nesta vida, nas coisas desta vida, não passa da mais miserável de todas as criaturas da terra. Misericórdia. O Evangelho, amados, ele vem anunciar uma vida eterna, a vida na eternidade. Por exemplo, lá em Mateus 24, diz que nós temos que perseverar. Vamos lá, Mateus 24, diz que você deve perseverar, olha lá. E será salvo somente os que perseverarem. Mateus 24, versículo 13. Então diga para o teu irmão, persevere, não desanime, não se deixe abater. Amém? Por nada, diga amém? Porque se você precisa perseverar, amado, você precisa perseverar. Mateus capítulo 24, versículo 13, Jesus está dizendo assim, ó, aquele que perseverar até o fim, este que será salvo. Diga amém? A base da perseverança, amados, é a fé. Pois não vivemos pelo que vemos, mas sim pelo que cremos. Amém? Se você esperar, você tem que ver para crer, você não tem fé. A Bíblia Sagrada, em segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, simplesmente 2 Coríntios, como a hora passa, né? 2 Coríntios, capítulo de número 4, vai dizer o seguinte, 2 Coríntios 4, versículo 18. Se os irmãos me encontraram, vão ouvindo, porque a fé é que eu ouvi, né? Veja o que diz capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é passageiro, é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aí o versículo 7 do capítulo a seguir, que é o 5, vai dizer o seguinte, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Diga amém? Temos que lutar, e não é pouco não, amados, contra o que a nossa carne deseja, contra os nossos desejos desenfreados, pois eles são a causa que nos afasta de Deus. Deus não se afasta de você, é você que se afasta de Deus. Então a causa que te afasta de Deus são os pecados, e a vontade da carne é onde começa todo o pecado do ser humano. Vigia, amados. Romanos capítulo 5, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, vai estar escrito o seguinte, no versículo 3 ao 5. Ô Senhor, me ajuda a acelerar o ritmo aqui, Pai. O horário está seguindo. Capítulo 5, versículo 3 ao seguinte. Diz assim, não é só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Olha aí, né? E o versículo seguinte vai dizer, a perseverança produz um caráter aprovado, e um caráter aprovado traz esperança. E o versículo 5 vai dizer, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Diga amém? Então você vê que é necessidade, o ser humano que é cristão tem a necessidade de perseverar, porque olha a perseverança que ela gera. Vamos lá? Você vai dizer de novo, quando você sofre tribulação, ela vai produzir perseverança. Se você desanimar, você não está perseverando. Então a perseverança ela vai acontecer na tribulação, não é outro momento que ela vai acontecer. Quando está tudo bem, você não está perseverando em nada, entendeu, igreja? Então é bom que venham as provações, que venham as tribulações, porque vai gerar em você a determinação de perseverar firme na fé. Diga amém? Vindo a perseverança vai gerar em você um caráter aprovado, e esse caráter aprovado vai gerar em você uma esperança. Aleluia! Aí essa esperança não vai te decepcionar, porque ela é Jesus.
Diga amém? Lá também em Hebreus, no capítulo número 10, oh meu Deus, Senhor, Ele me deu tantas passagens para ler que eu estou vendo a hora passar e estou apavorado. Capítulo 10, mas Deus sabe todas as coisas, né? Capítulo 10, versículo 35 ao 39, a respeito da perseverança, vai dizer assim: por isso não abram mão da sua confiança, a confiança que vocês têm, porque ela será ricamente recompensada, ela tem grande galardão. Versículo 36, vocês precisam perseverar, do modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam aquilo que Ele prometeu, pois em breve, mas muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo, diz o Senhor, viverá pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei dele. Versículo 39, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição e são destruídos, mas sim daqueles que creem para a salvação da alma. Diga amém? Conclusão, para passar para a parte final. Deus um dia se fez homem. Diga amém? Humilhou-se a si mesmo, tornando-se forma de servo, sendo Ele Senhor, e fez tudo para vir aqui nesse mundo trazer algo, uma boa notícia do reino do Pai. Diga amém? Convém andarmos, convém então que nós andemos em Espírito, pelo Espírito de Deus, a fim de que o inimigo não nos roube a convicção, a fé, que há uma vida eterna. Diga amém? Mas para isso, tudo é necessário que nós perseveremos, que nós busquemos enquanto podemos, que nós nos enchamos do Espírito Santo, ou seja, mas para isso temos que estar vigilantes e orando o tempo todo em Espírito, porque o inimigo é astuto, é sagaz. Então tem que haver vigilância, para você cada vez ficar mais sensível à voz do Espírito Santo. Diga amém? Lá em capítulo 10 de 1 Coríntios, vai estar escrito assim, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, aqueles que acham que estão em pé, o filho para caramba, o filho igual uma gelatina, cuidado, viu, amados? Então, ó, a Bíblia vai falar assim, vai dar uma advertência para aquele que pensa estar em pé. Por isso que Deus pede vigilância, porque o inimigo é astuto, a sua carne está na carne, a carne é o quê? Fraca. O inimigo é astuto e vai trabalhar na sua carne que é fraca. Então vigie o tempo todo em Espírito, em oração e em Espírito, porque aquele que pensa, está aqui, ó, portanto, versículo 12, capítulo 10 de 1 Coríntios, portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para que não caia. Amém? Algumas pessoas vão dizer, aquele que pensa estar em pé, vigie para que não caia. Amém? Mas é tudo o mesmo sentido, né? Aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Amém? Apressemos então em conhecer aquele que pode nos livrar de ciladas. Apressemos em conhecer o Senhor, como Oséias disse lá no capítulo 6 do livro que leva o nome dele, Oséias 6:3, que possamos conhecer e conhecer o Senhor, mas para isso apressemos em conhecê-lo. Diga amém? Reflitam nessa chamada que Deus está fazendo para você vigiar, para você buscar. Reflita, pois o tempo todo nós estamos vendo sinais do final dos tempos, amados. Então, amados, eu deixo aqui para poder encerrar realmente o tema dessa mensagem, para você estar refletindo nela outro dia, ou repassando essa mensagem para alguém que você sentir que precisava ouvir uma palavra dessa. O tema dessa mensagem para você encontrar depois no canal do YouTube, porque no YouTube é mais fácil você encontrar mensagens pregadas aqui, porque eu deixo o tema para esse propósito. Então, nós estamos ao vivo no Facebook, vai ficar gravado no Facebook, mas se você quiser procurar pelo canal do YouTube, também você encontra, desde que você coloque o tema, coloca a comunidade evangélica lá na mão de Deus e coloca o tema. O tema desse culto é Conhecendo Jesus de Fato. Conhecendo Jesus de Fato. Diga amém? Quem quer conhecer Jesus, diga amém? Amém. Então, vem ouvir a palavra que Deus está falando nesse lugar. Coloque-se em pé, igreja. Vamos orar, nosso Pai. Você recebe essa palavra de hoje, igreja? Mas de coração aberto mesmo, disposto, determinado ou determinada a ser transformado ou transformado. Amém? Pouquíssimos falaram amém com convicção. Eu vou perguntar de novo, que é o livro da sua vida sendo escrito, amado. Embora Deus conheça o seu coração, mas Ele quer que os anjos testemunhem o teu amém. Vou perguntar de novo.
Quantos realmente nesse lugar querem ser salvos? Quantos querem conhecer Jesus? Quantos querem ter a garantia da salvação? Quantos realmente estão determinados a buscar, a ser transformados pelo Senhor? Digam amém! Amém! Amém, Jesus, está aí, Senhor. Todos que desejam e receberam a Tua palavra. Pai, eu oro por eles agora, assim como peço para mim também, Senhor. Eu peço porque eu sou exatamente como eles, carente do Senhor e pecador, como todos nós somos, Senhor. O dia que o Senhor nos transformar e tirar todos os pecados nossos, nós seremos resgatados porque estaremos perfeitos, como o Senhor é perfeito. Enquanto estamos aqui, ainda precisando ser transformados. Eis-nos aqui humildemente nos prostrando e clamando pela perfeição do Senhor em nós. Assim como foi dito lá naquela palavra, nós queremos um dia ser encontrados pelo Senhor, como o Senhor deseja nos encontrar. Queremos estar na glória como Jesus que foi levado, totalmente santificado, pois que Ele é santo. Estamos exatamente como Ele foi para o Senhor ressurreto, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado, mesmo pisando nesse mundo que jaz no maligno, Senhor. Para a Tua glória, essa é a nossa oração de libertação, para a salvação da nossa alma, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você recebeu a palavra. Estão iniciando hoje, ou já estão no meio da campanha, ou finalizando ela, coloque-se em pé, com a folha na mão. Os que estão na rede social, que já estão em campanha também, coloque-se em pé com a sua folha na mão e vamos determinar a glória de Deus sobre a tua causa. Você que está iniciando hoje, você não apresentou ainda aqui na igreja, nem deu tempo para preencher a campanha, sem problemas. Você vai apenas apresentar em oração e preencher em casa depois, amém? Mas você que está no meio dela já terminando, você vai fazer uma oração de pedindo força para o Senhor, de perseverança, em nome de Jesus, amém? Então vamos falar com Deus. Esse é o momento que quem está no meio da campanha, quem está em campanha, está determinando a glória de Deus sobre a sua causa, o que você tem pedido ao Senhor. Senhor, aí estão os seus filhos, enquanto eu oro, eles estão falando com o Senhor, porque eu não sou onisciente, só o Senhor é. E é necessário que todos nós apresentemos as nossas petições através de súplicas e orações, como diz a tua palavra, e é o que eles estão fazendo agora, Senhor. Alguns irão preencher essa campanha, a folha da campanha, outros já estão em meio dela com a folha preenchida, tem alguns até terminando, mas todos no mesmo propósito, de declarar isso no mundo espiritual, que eles confiam no Senhor e estão entregando essa causa nas tuas mãos, sabedores que são, que o Senhor é o único que pode dar a eles a vitória, para o Senhor não há impossíveis, Pai. Receba cada clamor, cada petição, Senhor, que ela suba até a sua presença como uma aroma suave. E o que é aroma suave? Quando é pedido com humildade, quando se humilham realmente reconhecendo que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Não só precisa disso, é nós que precisamos voltar à origem pelo qual fomos criados, para a tua exclusiva glória, para nossos lábios abrirem e te glorificar, Senhor. Esse é o motivo único do Senhor ter criado a humanidade, a raça humana, para a expressão da sua glória na maior criação do Senhor. O inimigo roubou isso da criatura humana, Senhor. Por isso que o Senhor se agrada quando vê que a criatura está voltando ao que o Senhor criou e envergonhando as trevas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por me dar essa igreja, me dar essa direção, esse culto. E eu creio que meus irmãos estão nesse tempo só apresentando ao Senhor com toda a convicção que o Senhor está atento a cada clamor deles. E o que eles estão pedindo, Senhor, está sendo registrado no livro da vida deles. E eu sei que o Senhor dará a vitória e ficará registrado que eles obtiveram a vitória e te glorificarão com testemunhos em nome de Jesus. Você que está fazendo a oração, se não deu tempo, faça essa oração uníssima com seus irmãos, para a gente selar esta campanha, seja ela iniciada ou no meio ou terminando. Façam juntos esta oração. Depois em casa você reforça ela, orando e determinando aquilo que não deu tempo de você apresentar, tá bom? Então você vai fazer o seguinte agora, diga com toda a força da sua alma, diga: Senhor Deus, eis-nos aqui, Senhor, unidos na mesma oração, com a mesma fé, de que entregamos essa causa, essas situações nas tuas mãos, e sabemos que receberemos a vitória porque tu és fiel, e daremos testemunho da glória do Senhor, porque eu estou pedindo com fé a quem eu sei que é o único que pode resolver essas causas. Causas impossíveis é a sua especialidade, meu Pai, e eu entrego em tuas mãos em nome de Jesus. E já tomo posse da minha bênção em nome de Jesus. Diga amém? Glória a Jesus. Thank you.
levantado pessoas para nos ajudar, Senhor, quer seja por ofertas, por investimentos, empreendimentos que fazem a tua obra, mas principalmente eu oro pelos dizimistas, Senhor, aqueles que honram a tua palavra, devolvendo e reconhecendo que tudo provém do Senhor, por isso são dizimistas fiéis, que nunca falte a eles, quer sejam os que fazem isso no presencial, ou fazem isso através da rede social, através das vias bancárias. E é para a tua glória, honra, que eu abençoe e sei que o Senhor está escrevendo no livro da vida deles essa fidelidade, Senhor. E o Senhor é Deus fiel para multiplicar a semeadura deles, multiplicar o que eles estão fazendo para a tua obra, em nome de Jesus. Eu abençoo e declaro que nunca faltará a eles, além de continuar sendo bênçãos para eles multiplicados, o que eles depositaram também vai crescer, vai prosperar a tua obra e aqueles que dependem da tua obra, porque o Senhor separou para nós depender. Isso tudo eu te peço em nome de Jesus. E aquele que concorda, diga bem. Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja, é uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou, basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica A Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, e também, no caso, você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blog Explode da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana.
cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ela ali, e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a 7ª semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você, no anexo, um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus.